Bem-vindos à disciplina de Organização e Planejamento Educacional. Esta é a nossa videoaula 1. Eu sou o professor Val Fontoura, mestre em Educação pela Unesp, especialista em Educação pela UFMS, pedagogo formado pela SFIRB e formado pelo Cefam de Andradina, por Magistério de Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. A questão que nos reúne em torno dessa temática versa sobre o trabalho docente na escola, tendo como viés a questão do planejamento educacional. O nosso principal desafio nessa disciplina implica em reconhecer que a gestão da ensinagem, ou seja, do processo de ensino que resulta em aprendizagem, tem uma dimensão coletiva e participativa. Assim, na gestão da ensinagem, enfrentamos, no contexto da sala de aula, o desafio de gerenciar junto com os estudantes o tempo, o espaço, a ação. O tempo, porque temos uma carga horária anual, o espaço, porque a sala de aula não é o único espaço na escola onde ocorrem aprendizagens, e a ação, porque as crianças e o próprio professor estão em movimento, dentro desse espaço e dentro deste tempo. Isso implica em entender o professor como gestor, e assim temos que assumir: 1. Existem transtornos com a questão do planejamento da nossa intervenção docente, e o principal motivo que justificam esses transtornos é a ausência de diálogo entre nós e os estudantes. 2. Gestar o tempo, o espaço e a ação de nossos estudantes requer uma refinada relação entre planejamento e ação docente. E, por fim, 3. O principal desafio é propiciar a participação, tanto do coletivo de professores da escola quanto dos estudantes. Isso implica em conceituar planejamento participativo. Nós sabemos que o planejamento é uma atividade exclusivamente humana. E no caso da docência, no caso do trabalho docente, especificamente na dimensão da formação de professores, temos que reconhecer que não temos como cultura o hábito de planejar. Planejar implica necessariamente em antever problemas que poderão existir dentro de um processo. E antevemos esses problemas para tentar evitar que esses problemas inviabilizem os fins da nossa ação, que é a aprendizagem. Você deve estar se perguntando: por que é tão difícil se envolver nas práticas de planejamento? Nós sabemos que precisamos ressignificar a prática do planejamento. E isso nos leva no sentido da superação do ritual de preenchimento de formulários com o nome plano de ensino. E isso pode garantir que nós nos envolvamos efetivamente em uma prática participativa de tomada de decisões. Assim, apresento a vocês alguns conceitos fundamentais sobre planejamento escolar. Nós poderíamos fazer uso de várias definições de vários pesquisadores sobre o que é planejar. Eu opto por conceitos bem objetivos e que colocam o planejamento como um processo, primeiro, de racionalização, segundo, de organização e terceiro, de coordenação da ação docente. Primeiro, racionalizar porque existem demandas com relação a recursos, espaços, ambientes. Organizar porque nós temos interesses diferentes, as crianças e os jovens têm interesses, nós, professores, por muitas vezes temos outros interesses, e isso precisa ser organizado. E coordenação porque existe mais de um professor em uma escola, e por isso existem diferentes visões do que é educar e de como se faz tal atividade. A racionalização, a organização e a coordenação são dimensões do processo de planejamento que visam articular a atividade escolar dentro de uma concepção que entende o contexto social
como o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Numa outra perspectiva, podemos conceituar planejamento como atividade de reflexão acerca das nossas opções e das nossas ações. O planejamento escolar tem funções muito específicas. Vamos a alguma delas. Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente. E isso implica em reconhecermos, refletirmos sobre as nossas concepções de educação. Expressar os vínculos entre os pressupostos norteadores e as ações efetivas em sala de aula. E aqui nós temos a dimensão da relação entre a teoria e a prática. Assegurar a racionalização do trabalho docente. Prever objetivos, conteúdos e métodos. Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente. Atualizar o conteúdo do plano. Facilitar a preparação das aulas. Podemos perceber que essas funções se referem à organização da prática pedagógica do professor, e aí nós temos como dimensão privilegiada a relação entre professor e estudante e os diversos objetos de conhecimento. Na dimensão conceitual, podemos apontar que existem 3 grandes etapas do planejamento escolar. O plano de escola, que nós optamos por definir por projeto político-pedagógico. Político, porque nós precisamos ter uma concepção de homem e de sociedade. Pedagógico, porque nós precisamos assumir uma certa concepção sobre ensino, aprendizagem e avaliação. O plano de escola é o plano maior da instituição, que define onde estamos, onde queremos chegar e como faremos para chegar lá. Ancorado no PPP estão os planos de ensino. Os planos de ensino têm uma dimensão de anualidade. Quando pensamos o ensino de língua portuguesa, o ensino de matemática, o ensino de história, o ensino de geografia, etc., naquela série. A menor dimensão, e a mais importante, na minha avaliação, é o plano de aula, também conhecido como plano de unidade, quando eu penso cada encontro com os estudantes. Avançando, gostaria de destacar que planejar significa ter um tempo para pensar a prática, antes de realizá-la. E isso implica em esquematizar os elementos mais importantes numa sequência de atividades. As atividades precisam estar encadeadas. Elas precisam ser pensadas com a lógica começo, meio e fim. Mas, além disso, é preciso assumir a necessidade de integração entre as mesmas. A gente precisa destacar aqui que o plano não é neutro e não se resume na sua execução. Ele deve prever, além disso, o grau de autonomia permitida aos realizadores, ou seja, aos professores, e o nível de conhecimento exigido para que ele possa ser executado junto às crianças e jovens. O planejamento pedagógico implica, então, em uma atitude crítica do educador diante do seu próprio trabalho. Nós planejamos para decidir o que fazer. E à medida em que fazemos, precisamos retomar o planejamento por meio da avaliação para decidir o que não mais fazer, posto que não está funcionando. Por isso, ele deve ser flexível para permitir que nós repensemos, revisemos e busquemos novos significados para a nossa intervenção pedagógica. A partir disso, nós podemos começar a fazer algumas sínteses. O planejamento marca, essencialmente, a intencionalidade do processo educativo. Posto isto, cabe destacar que o planejamento não deve ser algo acabado, mas um processo contínuo de investigação em ação. E o que se investiga ao planejar? O que se investiga é a aprendizagem dos estudantes e, propriamente, o processo de condução dessa aprendizagem por meio do ensino. Lembrem-se que o ensino é o objeto de estudo da didática. Então, há uma relação direta entre planejamento, organização,
coordenação da prática pedagógica com os pressupostos que a didática estuda. O planejamento também é um instrumento imprescindível para a ação dos educadores. Através dele, pode-se organizar, delimitar e objetivar uma ação adequada. É interessante destacar aqui que prática pedagógica sem planejamento não deveria ser chamada de prática pedagógica, posto que o termo pedagógico implica numa concepção de educação que está muito mais próxima da concepção dialética do que qualquer outra concepção. Retomando, a concepção dialética tem como pressuposto a relação entre a realidade que nós temos e uma realidade que nós queremos forjar, que não existe ainda. Não há como forjar o novo, senão por meio da intencionalidade. E não há intencionalidade sem planejamento. Assim, planejamento e praxis pedagógica podem ter esta relação. O planejamento é o processo de tomada de decisão, que resulta num plano, que é o documento que reúne provisoriamente as decisões que foram tomadas. Esse documento nos leva à ação educativa, ao contato com as crianças e jovens, à execução das atividades que foram propostas, para se perseguir os objetivos que estão colocados para aquela etapa, para aquela série, para aquele bimestre, para aquele grupo de aulas. Essa ação educativa precisa ser avaliada. Esse processo de avaliação dessa ação educativa deve produzir uma reflexão crítica sobre essa prática pedagógica. E isso, como aponta a flecha, nos leva de novo ao planejamento, organizando assim o que a gente pode chamar de círculo virtuoso da prática pedagógica. A reflexão crítica sobre a prática deve nos levar a duas categorias. A primeira delas é a categoria da ruptura. Se uma sequência de atividades, após serem avaliadas, resultaram em pouca aprendizagem, nós devemos romper com essas práticas e não executá-las mais. Por isso, o processo de planejamento é contínuo. Essas decisões advindas do processo de avaliação da aprendizagem nos levam a romper com aquilo que não funcionou. E a outra categoria é a categoria da continuidade. Momento em que nós reconhecemos que certas intervenções foram exitosas e devem continuar sendo feitas com as crianças e com os jovens. Retomando a questão do desafio, colocamos aqui o desafio da praxis, ancorados na perspectiva freiriana, em que ação, reflexão e ação se imbrincam num processo onde o planejamento é, ao mesmo tempo, o começo, o meio, o fim e o recomeço do processo. O desafio central é distanciar-se da própria prática para analisá-la criticamente. Esta análise crítica é a principal contribuição da prática do planejamento. Sistematizando para que a gente possa avançar. Planejar participativamente a intervenção docente implica em enfrentar a. Uma cultura de não planejamento que está posta na escola. B. Um hábito de trabalhar solitariamente. E temos que colocar no lugar disso o trabalho coletivo, participativo. C. Uma aversão ao diálogo e à troca recíproca com os outros professores e com os estudantes, que deve ser superada. Devemos colocar no lugar dessa prática do não diálogo uma prática de diálogo, dialógica na acepção do termo, que implica em saber ouvir. Para encerrar essa videoaula, eu retomo aí um posicionamento do Paulo Freire, que muito se adequa à questão do planejamento. Simplesmente não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. Está dado o recado. Usem o ambiente virtual de aprendizagem para executar as atividades e até a próxima web aula. Um abraço.